Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo do canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para um outro vestibular, com o conteúdo da matemática, da lógica, do raciocínio lógico. E a gente pretende fazer isso de forma um pouco mais prática. A cada vídeo eu trago uma questão de provas anteriores, resolvemos juntos, passo a passo, resgatamos os principais aspectos teóricos daquela questão, discutimos caminhos diferentes, dicas e macetes que podem ser usados naquele tipo de questão. E eu também deixo para vocês uma lista de exercícios similares ao que nós resolvemos no vídeo, com gabarito, em PDF, também são questões de provas anteriores para vocês poderem praticar. Ok? Então, roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Hoje, vamos resolver juntos aqui uma questão que caiu na prova de raciocínio lógico matemático da VUNESP, do concurso da Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2022. É uma questão sobre razão e proporção, porcentagem, variação percentual, ok? Como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. Supõe-se que cada convidado de uma festa consome, em média, 300 ml de refrigerante. Foram convidadas 420 pessoas e espera-se que haja uma ausência de 20% desses convidados. A encomenda de refrigerante foi feita de modo a sobrar o equivalente ao consumo de 10% das pessoas esperadas. O refrigerante virá em garrafas de 2,5 litros. A quantidade mínima de garrafas necessárias para atender essas condições é, e ele dá as alternativas abaixo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Como toda questão de raciocínio lógico, o importante é a boa leitura, a interpretação, entender as passagens, entender o que a questão oferece e pede, para que eu possa montar corretamente a questão. Primeiro, vamos começar com... ele dá uma informação que cada pessoa consome em média 300 mililitros de refrigerante. Mas no final ele diz o seguinte, o refrigerante virá em garrafas de 2,5 litros e ele quer saber a quantidade mínima de garrafas necessárias para atender essas condições que ele coloca no meio da questão. Ora, então ele deu o consumo em mililitros, mas depois ele quer a quantidade de garrafas, sendo que cada garrafa tem 2,5 litros. Então o que é melhor? Eu converter esses mililitros já em litros. Ok? 300 mililitros, 0,3 litros. Tudo bem? Lembram da escalinha? Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Ok? Então, ó, ele deu 300 mililitros. Então, eu vou ter que andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Tranquilo? Vou dividir por 1000. Ó, 1, 2, 3. Então, ó, 300 mililitros é equivalente a 0,3 litros. Tudo bem? Sem problema até aí? Depois ele vai me dar algumas informações sobre essa quantidade de pessoas. Inicialmente foram convidadas 420 pessoas. Só que ele diz, espera-se que haja uma ausência de 20% desses convidados, e em seguida ele diz o seguinte, que a encomenda de refrigerante foi feita de modo a sobrar o equivalente ao consumo de 10% das pessoas esperadas. Atenção aí, ó, não é 10% das pessoas convidadas, das pessoas esperadas. Esta é uma maneira não muito usual, mas isto é uma variação percentual. Normalmente a gente está acostumado com variação percentual
quando fala um aumento, um acréscimo, uma diminuição, um abatimento, um desconto. Mas, na verdade, aqui eu tenho cálculo de variação percentual. 420 pessoas, espera-se que 20% de decréscimo delas, a presença de 20% a menos. E depois eu vou calcular o consumo com 10% a mais de pessoas, para que haja uma sobra. Então é uma variação percentual. Então, apenas como sugestão, as questões de variação percentual podem ser resolvidas por essa formulazinha aqui, ó. Valor final é igual ao valor inicial que multiplica 1 mais ou menos I. Então, vai lá. I é a taxa percentual e vou usar o mais quando é acréscimo e vou usar o menos quando é decréscimo, tá? Então, veja vocês. Espera-se 20% a menos de pessoas, né? Espera-se que haja uma ausência de 20%. Então, é um decréscimo de 20%. 20% é 0,2. Então, para eu calcular aqui, basta que valor inicial, que multiplica 1 menos a taxa, que é a taxa percentual de 20%, 0,2, 0,8. Ok? Então aqui eu já vou calcular a quantidade de pessoas esperadas já com a ausência de 20%. É claro que eu não preciso usar isto. É muito fácil, né? 20% de 420 dá para calcular de cabeça. 10% 42, 20% 84. E aí eu subtraio 420 para 84. Mas essa é uma outra proposta, uma outra sugestão para vocês trabalharem. E aí diz o seguinte, ó, essas são as pessoas esperadas, né? 80% das pessoas convidadas, já que 20% devem faltar. Espera-se a ausência de 20%. Sobre as pessoas esperadas, ele quer fazer a encomenda de refrigerante de tal forma que sobre 10% do consumo das pessoas esperadas. Então basta que eu calcule um acréscimo percentual, uma variação percentual com acréscimo de 10%. Da mesma maneira, ó, agora eu vou usar o mais. Ó, valor final é igual ao valor inicial que multiplica 1 mais I. I é a taxa de 10%. 1 mais 0,1, 1,1. Ó. Então tudo isso daqui eu multiplico por 1,1. Ok? Então, ó, eu botei entre parênteses só para a gente fazer a referência. Isso aqui são as pessoas esperadas. E aí eu vou calcular a taxa de 10% sobre as pessoas esperadas. Na hora do cálculo, tudo está multiplicando. Então, não interessa. Não preciso nem ter essa parêntese. Ó, 420 vezes 0,8 vezes 1,1. Ok? O que é que eu vou encontrar aqui? O total de pessoas que servirá de referência para o meu cálculo de consumo de refrigerantes, que será 369,6 pessoas. Ok? Então, este é o total de pessoas que servirá como meu cálculo, já considerando os 20% de ausência e os 10% a mais de sobra. Para eu calcular o consumo total dessas pessoas, basta eu multiplicar 369,6 por 0,3 litros, né? Ok? Lembra que eu vou calcular em litros porque eu quero, na verdade, saber a quantidade lá de garrafas no final. Então, essa multiplicação aqui vai dar 110,88 litros. Para eu saber a quantidade de garrafas aqui, basta que eu divida por 2,5, já que cada garrafa tem 2,5 litros. Então, 110,88 dividido por 2,5, que é igual a 44,35 garrafas. Ok? Então, qual a quantidade mínima de garrafas que ele tem que comprar?
Não é possível chegar na loja e pedir 44,35 garrafas. Cada garrafa tem 2,5 litros. Então, se ele comprar 44, vai faltar. Então, ele tem que comprar 45 garrafas. Ok? Alternativa B. Ok, pessoal? Printa a tela aí. Uma questão relativamente fácil, um pouco diferente no que se refere à variação percentual, né? O texto é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Porque ele não fala em acréscimo, em aumento, em diminuição, em abatimento, em desconto, mas na verdade eu posso resolver com uma formulazinha meio básica de variação percentual, ok? Então agora é treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link com uma lista de exercícios similares a esse, com gabarito, em PDF, também exercícios de provas anteriores para vocês baixarem e treinarem. Todos os nossos vídeos de resolução de questões têm uma lista de exercícios. Então vá lá no canal, playlist Resolução de Questões, escolha o assunto que vocês queiram estudar, assistam o vídeo, deixa um joinha no vídeo, é claro, e depois pratiquem com a lista de exercícios. Quiserem comentar sobre o vídeo de hoje? Tranquilo, difícil, alguma passagem não ficou muito clara, algum problema lá na lista de exercícios, querem completar alguma informação? Deixa os comentários aí embaixo. Se quiserem sugerir uma questão ou um tema para a gente trabalhar no canal, pode deixar nos comentários aí embaixo, ou lá na descrição tem o meu e-mail, manda mensagem para mim, na medida do possível, eu vou respondendo e, se for um pedido, eu vou tentando encaixar na minha programação. Quem gostou do vídeo de hoje, essa é a hora de cravar o dedo no joinha. Senta o dedo aí, curta o vídeo, divulga, compartilha, divulga o canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá agora, ó, dá essa moralzinha pra gente, ó, inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. Lá na descrição do vídeo tem ainda um link para a nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além dos vídeos de resolução de questões, a gente também posta notícias de concursos públicos, de Enem, de vestibulares e, principalmente, a gente resgata alguns aspectos teóricos importantes, monta resumos, quadrinhos, mapas mentais, tudo para ajudar no estudo de vocês. Ok, pessoal? Então, o mais importante é que o treino de hoje tá pago!